Onde anda você? Bom dia, Praia Seca. Bom dia, Araruama. Comigo aqui, Carlos Ney. O Pedro quer dar o bom dia aqui para nossa Araruama e mais para nossa Praia Seca, né? Está presente também o Antônio, o presidente da Associação de Moradores. Bom, como os senhores tinham conhecimento, hoje havia uma previsão no sorteio aqui da vinda do senhor Miguel Giovanni, para que ele, durante 2 horas, colocasse os projetos que ele pretenderia ou colocaria com o seu governo, se eleito, aqui nas eleições no dia 8 de outubro. 7 de outubro, exatamente. Muito obrigado pela correção. Na realidade, o que eu fiz? Nós aguardamos os 20 minutos, né? Eu acho que seria justo um atraso, qualquer coisa, apesar que nós não tivemos nenhuma confirmação. Eu quero deixar bem claro, Ney, você está aqui comigo, Antônio, que pessoalmente eu fiz a entrega da documentação à coordenação do senhor Miguel Giovanni, bem como do senhor João Ribeiro, bem como do André. Então, tudo que estava previsto, eles receberam e assinaram. Agora, a gente lamenta que nós poderíamos ter tido, né, Ney, alguém dissesse que não viesse por qualquer motivo. Mas nós cumprimos a nossa palavra, eu e você estamos aqui, nós não participamos disso, somos ouvintes, como foi com relação ao André e ao João Ribeiro, e lamentamos, mas a escolha é de cada um, é o livre-arbítrio, né? Ney, e aí? Bom dia. É complicado porque... Gostei do É complicado, a gente fica um pouco amarrado, quando a gente expõe a opinião da gente, quando está falando a favor de um, a gente automaticamente está falando contra o outro e vice-versa. Mas eu acho que o ouvinte merece respeito. A partir do momento em que o jogo político é que o eleitor ele precisa de informações para que ele possa escolher o candidato, eu acho que é profundamente antidemocrático e profundamente antipática essa ausência. Se o candidato, por qualquer motivo, ele não quer vir, porque ele não é obrigado a vir, você recebe um convite e você aceita ou não. Agora, eu acho que vale a pena, por uma questão de cortesia, você informar, né? Porque a rádio poderia estar com uma programação diferente, e a rádio está aqui com os microfones abertos, desde as 10 horas, esperando a presença de uma pessoa que jamais pensou em vir. É o que a gente deduz, porque não houve nenhum contato por parte dos tais assessores. Eu queria colocar aqui o seguinte: durante o último ano, os últimos anos, a assessoria do deputado Miguel Giovanni tem feito uso dos microfones do rádio de segunda a sábado, para fazer um programa criticando o estado de coisas e expondo, de alguma forma, as diretrizes do que seria o programa de governo dele depois. Então, eu não consigo compreender como é que agora, você tendo esta oportunidade de você vir a público, dentro das regras legais, porque você fazer política extemporânea, você tem um programa de rádio em que você tenha claramente, apesar de disfarçado, mas você tem claramente o objetivo de você expor o lado positivo de um e o lado negativo de outro, isso aí é legal, porque a campanha política ela é determinada por lei, e ela só pode ser dentro de um determinado prazo. Quando o Leonelli me chamou, essa não é a primeira vez, é a terceira vez que nós fazemos debate. Então, nós somos macacos velhos em campanha e macacos velhos em respeito e desrespeito. Nós já fomos desrespeitados outras vezes. Tá? E a gente cita aqui que em todas as vezes que a gente fez debate aqui, o então candidato a prefeito e agora prefeito, ele jamais se furtou de vir. Você pode criticar ele por qualquer motivo, mas ele sempre veio. Tá? Nós tivemos a ausência de Chiquinho do Atacadão numa dos debates. Ele esteve presente nesse papo que antes é feito na época anterior, no ano e de eleição em que ele concorria à reeleição. Ele esteve aqui conosco, foi sabatinado por mim, pelo Léo, entendeu? Quer dizer, demonstrou o respeito que deve merecer qualquer eleitor. Tá? Você pode ou não votar nele. Pode ser que esse debate que a gente tentou fazer, ele não modifique o voto de ninguém. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ele vai esclarecer muito. Porque a partir do momento que o candidato fala, tá, do seu programa de governo, tá, ele está falando sozinho. Mas a partir do momento que ele tem que responder pergunta, ele está sendo
questionado, as convicções deles vão ficar claras ou não. Então, quando o candidato não vem, ele demonstra receio por algum motivo. Essa é a leitura que eu faço como analista político que sou há muito tempo. Então eu acredito isso. As falhas existem, nem toda mudança é para melhor. Se você quiser achar que o governo André Mônica vai ser diferente no mandato que vem, você vai estar correndo um risco. Você teve 4 anos para você avaliar o governo André Mônica. Se você concordou com o que foi feito, mas você primeiro tem que saber, o que foi feito dentro das condições de Araruama. Nós estamos num município, entre 7 e 10 pessoas não pagam IPTU. Tá? O nosso município não é pobre, ele é miserável. É que a gente passa pelo centro, a gente vê Casa Bahia, a gente vê outras lojas Ponto Frio, aí a gente pensa que nós estamos no mundo perfeito. Nós não estamos. Nós temos que ir para Picada, Buraco do Pau, Sobara, Sapolândia, aí a gente vai ver o que é Araruama. Porque Araruama não é a minoria, Araruama é a maioria. É um território absurdamente grande, entendeu? Em que é impossível, com as ferramentas da prefeitura, com a arrecadação da prefeitura, ela conseguir fazer em 4 anos qualquer tipo de coisa. O que ela pode fazer é planejar, e dentro do planejamento fazer pequenas ações. Agora, se você por acaso questionou, acha que o governo não funcionou, você deve mudar. Agora, quando você for mudar, você analisa quem são os candidatos que estão falando em nome da mudança. Porque o André, quando chega aqui, ele apresenta a obra que ele fez. Ele vai ser julgado pela obra que ele fez. João Ribeiro ou Miguel Giovanni vão ser julgados pelas promessas que fazem, pelo discurso que fazem. Então, eu só chamo a atenção de você, eleitor, como eu chamo a minha própria atenção, que nem toda mudança é para melhor. Mudar é sempre saudável. Agora, a gente tem que ter os pés no chão, para que a gente depois não se arrependa de ter mudado. Bom, eu concordo com o Ney. Eu também acho que o João também vai ter a oportunidade dele, se for o caso, de continuar algumas coisas certas que o irmão dele fez. Não há dúvida. Agora, o que a gente quer é isso. Agora, o que a tristeza maior é com relação à Praia Seca. Porque a gente vê, mais uma vez, que tem o Antônio aqui do lado, que esse lugar tem sido relegado há muitos e muitos anos. O Antônio está como presidente da Associação de Moradores, tem um passado aqui muito grande. E, na realidade, o que a Praia Seca, o Vasco ganhou foi uma estrada aqui. Nada mais. E agora com o prefeito, com o posto de saúde. Então, mas nesses 35 anos de vida, a Praia Seca sempre foi esquecida. Léo, eu peço de você fazer um questionamento. Vamos ver. Vamos analisar pelo governo Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, um político, das pessoas mais velhas, elas devem ter tido conhecimento da trajetória política dele. Era um cara que tinha um discurso absurdo, uma oratória demolidora. Difícil era a pessoa que ficava na frente dele, porque o cara, além de ser muito culto, ele tinha um poder de articulação muito grande. O Carlos Lacerda, quando ele foi eleito o governador do estado da Guanabara, né? Ele jamais tinha administrado qualquer coisa. O que ele fez? Ele chamou para cada secretaria a pessoa que ele considerava mais competente. Resultado disso, ele fez um governo absurdamente bom. E ele teve contra ele, na época o João Goulart era o presidente da República, ele teve toda a força do governo federal. Então ele conseguiu, ele tinha problemas com a companhia telefônica, ele criou a companhia telefônica do estado da Guanabara. Ele tinha problemas com a parte de moradias, porque dependia de governo federal, ele criou a SEAB. E daí em diante, ele colocou à frente de cada secretaria pessoas da mais extrema competência. Aqui em Araruama é parecido. Aí é que vem o gancho. E ele fez uma coisa, ele criou regiões administrativas. Ele descentralizou. Cada região administrativa correspondia a 1 ou 2 bairros, que tinham mais ou menos uma população definida, e transformou cada chefe dessas regiões administrativas em prefeitinho. Araruama, não sei quem fez isso, Léo. Você que pesquisou o passado, foi muito inteligente quando criou os distritos. Descentralizou, mas ficou só no papel. Praia Seca é um distrito, ela deveria ser autônoma de alguma forma. E o que a gente vê é que se coloca, eu não estou especificando aqui Praia Seca, eu estou dizendo na teoria, se coloca chefetes para tomar conta de cada lugar desse, sem poder nenhum, entendeu? Em que o camarada,
ou ele faz o que ele pode, quer dizer, muitas vezes ele pega um carrinho de mão dele, tem um buraco ali, ele vai com a terra dele, isso eu estou falando em teoria, não sei se eles fazem, tá? Porque se ele for bater na porta do prefeito para pedir alguma coisa, eu tenho a impressão que vai sempre ter a mesma resposta, não existe verba. Ney, agora, Carlos Lacerda, que um líder nosso aqui, o líder que eu falo no livro, comentamos no livro, que é o Paulo Melo, porque na época hoje já existiram líderes aqui, hoje não existe, né? Na realidade, a nossa política é conduzida através do Paulo Melo, isso não é mentira para ninguém. Agora, talvez o que falte é isso, pode ser até que o André esteja caminhando para ser isso, mas o próprio Henrique Haddad, Deus tem em bom lugar, ele definiu o André, e me reserva o direito de guardar porque ele está no céu, mas eu posso, se alguém quiser saber, eu converso sobre isso, na rádio não vou falar, que o André é uma pessoa, só que falta alguma coisa, e dito pelo Henrique. Agora, o que a gente tem que ter um líder, porque quando, na época, anos atrás, quando o Afrânio Valadares batia na mesa, quando, por acaso, alguns deles, Henrique Valadares, o grupo era muito unido, as coisas eram muito bem feitas, e é impossível, a coisa caminhava. Hoje é muito difícil. Porque hoje há necessidade de negociar, né? Parece que o problema negociar é muito sério. Porque você, às vezes, não bota um cara, aí minha opinião particular, competente. Você bota um cara para negociação política. E aquele cara, você se vê impedido Quando você coloca uma pessoa incompetente à frente de uma secretaria, você comete dois erros. Primeiro, você colocou uma pessoa incompetente à frente da secretaria. E o segundo maior erro, você deixou de colocar uma pessoa competente à frente daquela secretaria. Então, em 4 anos, apesar de você fazer a cidade avançar, você fez a cidade retroagir. Porque o progresso ele continua caminhando em ritmo acelerado em volta da gente. Nós é que estamos marcando passo. Você vê no livro, o Álvaro, um jornalista que eu conheci da cidade, o Salineiro, muitos e muitos anos, ele comentou isso, que o Meira, o grande exemplo foi o Meira, que o Meira não foi um cara excepcional. Agora, o secretariado do Meira foi um dos melhores secretários que vieram aqui. Carlos Casa, que você conhece. Exatamente, da saúde. Bem como uma mulher que controlava o dinheiro, esqueci do nome agora na minha cabeça. Manuelina. Bons de ferro que faziam... A Manuelina era a nossa Margaret Thatcher, né? Exatamente. Daqui. Então isso aí, você vê o que é um secretariado. O que é um secretariado? Como você falou, é que nem um pelotão. Vamos para o exército que eu conheço. Você tem o sargento, o cabo, os soldados e o comando do tenente, o sargento ali. Só vamos caminhar à frente ao inimigo se esses 3 comandos caminharem fortes, unidos e cada um acreditando no outro. Senão não adianta. Já aconteceu do tenente, dos soldados virar as costas e sair correndo, e o tenente e o sargento ficarem aguentando. Isso aconteceu na Revolução. Presenciei isso. Então, veja bem. Então, eu acho que o que você lembrou bem, agora, Carlos Lacerda é Carlos Lacerda, né? Mas eu estou dando um exemplo, porque tentou enfrentar foi o Flávio Cavalcante, quebrou a cara e ainda tomou um banho. Você se lembra de um programa que tinha aí? Os exemplos devem ser seguidos. Quando o André assumiu o governo, ele tinha como exemplo, bom e mau, Chiquinho do Atacadão, que depois virou Chiquinho da Educação. Certo. Então fica muito mais fácil quando você já tem um caminho aberto. É claro. Então, quer dizer, qual foi o grande... O Chiquinho da Educação, ele cometeu 2 erros absurdos, tá? Por causa da personalidade dele. Primeiro, ele não preparou ninguém para ser o sucessor dele. Porque isso aí faz parte da lógica política. Isso ele assumiu, se você não sabe, numa reunião, nós estávamos lá presentes, quando ele disse 2 coisas erradas. Que ele, acho que, primeiro, não preparou, inclusive os jovens, ele falou que ele não acreditou na questão da juventude. E o segundo, aquela jogada que ele fez contra Monte Branco, que ele não se preparou para tirou aqueles ônibus, lembra aquela confusão toda e acabou o Monte voltando. Ele conheceu essas falhas. Aí é o mesmo caso da Monte Branco, é o mesmo caso de que nem toda mudança é para melhor. Quando ele tirou a Monte Branco, ele achou que ele faria, de um estalar de dedo, viria outra companhia para cá, outra empresa de ônibus. E não vem porque é um cartel. Gente, nós só conhecemos metade das cartas. São as cartas que os políticos abrem na mesa. As outras cartas nós não conhecemos. Então tem muita coisa que para o leigo, quer dizer, para a pessoa que não faz parte da mesa grande, fica parecendo que por que ele não fez isso? Se é tão fácil, por que não fez aquilo? Porque as coisas não são assim. Quando o Chiquinho tirou a Monte Branco, que ele tentou colocar uma outra empresa, não veio ninguém. Aí o que ele fez? Ele tentou contratar ônibus, aí ele dependia do dinheiro da prefeitura, que não existe. Então o que ele fez foi colocar um monte de sucata, de ambulante aí, que os ônibus eram verdadeiras sucatas, para tentar suprir, e não supriu. Porque existe
a emissora de ônibus oficial, né, que é o transporte concedido, tá, que vem por licitação, e existe o transporte alternativo. O erro que se tem é o seguinte: o transporte alternativo é o transporte complementar. Se o transporte urbano concedido ele tem determinado caminho, o transporte alternativo tem que ter um caminho alternativo. A dificuldade que se cria é que o ônibus ele recebe a concessão, ele vai explorar o transporte urbano público. Aí vem o cara com uma van, que a van ela pode ter sido vistoriada ou não, ela pode estar em condições de trafegabilidade ou não, e coloca no mesmo caminho pegando os passageiros do ônibus. Então existe uma concorrência desleal. Para isso é que precisa ser feito um planejamento. O que se fez foi o seguinte: se deixou acontecer, é o caso do camelô. O camelô fica 20 anos com a barraquinha dele ali, num determinado lugar. Depois de 20 anos, chega a polícia, tira a barraquinha dele, baixa o cacete nele e pega a mercadoria dele. Pô, quem está errado é o camelô ou quem está errado é o poder público que permitiu ao camelô? Caso das favelas, a mesma coisa. Essas invasões, se permite que elas sejam feitas, se fecha os olhos para que elas sejam feitas, porque ali dentro estão 100 seres humanos, tá? Mas que na visão de alguns maus políticos, de repente são 100 votos. Então se fecha os olhos. Então se cria um problema urbano muito grande, porque aquelas pessoas não têm condição de vida, o esgoto delas vai ficar a céu aberto, porque essas valas negras, essas línguas que se criam aí, elas não nasceram da noite para o dia, elas são consequência de anos e anos de apropriação indevida de um solo. Então que se vê um problema que se torna imenso, tá? Para que se possa resolver. Por esse motivo é o seguinte: ponto número 1, conhecer Araruama. Pessoas aqui como o nosso presidente da Associação de Moradores aqui, são pessoas que deveriam ter assento na hora de ser decididos os planos de governo. E eu tenho certeza que ninguém veio ouvir. Eles fazem planos de governo dentro dos gabinetes refrigerados. E eles não conhecem os problemas de Araruama. Como é que eles vão apresentar soluções? Então, quando as obras vêm, muitas vezes elas podem ser até importantes, mas elas não são jamais as mais necessárias. Que nem está falando, eu comprovei, porque um prefeito, num passeio, eu perguntei a ele, por que não orçamento participativo? Porque isso funcionou. Isso é palavrão para eles. Quando eu saí tenente, eu fui para Itatiaia, então lá o primeiro, que era um repórter que trabalhou comigo, foi prefeito, aplicou isso, que na Xerox tinha esse tipo de trabalho. Então eu perguntei, não, o povo não está preparado para isso. Exatamente. A resposta que eu tive foi essa. E o povo está preparado, é tão preparado que não é melhor você não fazer isso. Ney, alguns telefonemas para cá, eu queria deixar bem, nós não estamos botando no ar, porque esse horário foi distribuído para o senhor Miguel Giovanni. Então, no comentário nosso aqui rapidamente, porque vai vir um debate dia 1º, essas perguntas que pessoas queriam fazer, que o façam no dia 1º, que aí nós vamos chegar às pessoas certas, no caso... E dizer, Leonelli, que, na verdade, o formato do programa, toda a estrutura do programa foi encaminhada ao TRE aqui de Araruama para que ele vistoriasse e desse o ok dele. Então nós tivemos todos os cuidados. Lamentavelmente, a única coisa que a gente não pôde fazer foi botar bom senso na cabeça dos candidatos, que eles deveriam estar aqui por eles mesmos, não por nós, por eles mesmos, para que eles pudessem apresentar os esclarecimentos deles. Bom, Ney, a gente está encerrando, obedecemos o horário regulamentar, aguardamos a presença do senhor Miguel Giovanni, lamentamos, mas de qualquer maneira, é o que eu falei, aparece que gostaria muito de ouvir. Mas tem um comício aí, talvez algum companheiro nosso que esteja no comício aí, possa até perguntar no caso ao senhor Miguel, por que ele não veio aqui falar sobre o projeto. Eu não se questiono o debate, eu nem questiono isso, mas o projeto acho que deveria ter vindo aqui conversar com a turma. Porque ele falaria sozinho, explicaria o plano de liberdade, dele. Né? E também eu conversei, a bem da verdade, eu conversei com o Arlindo Júnior, eu conversei também com o Luiz Barbosa por telefone. São assessores dele. São assessores e também fiquei um pouco assim, não digo sentido, né? Mas eu achei que poderia ter uma telefonema para a gente, dizendo, não vou, não sei o quê, mas eu acho que o tempo é o mestre das coisas. Tomara que, se eleitos, façam um bom governo. O que a gente quer realmente é que Araruama cresça, como você falou.
nessa questão, tanto numa parte, em vez de ser aritmética numa, geométrica na outra, que seja geométrica nas duas. É isso que a gente quer, né, Ney? Nós estamos nos despedindo agora. Vamos ter o apoio cultural, gente. Obrigado, Antônio, por estar presente aqui. Ney, a gente entrou aqui até para não deixar tão frustrados os nossos ouvintes de Araruama, da Praia Seca. Nós estamos cumprindo a nossa parte. Então eu fiz aqui um comentário, o Ney também fez. O Ney buscou soluções, mostrou situações que eu concordo com ele, porque o grande problema, essa palavra planejamento, há muito tempo que não passeia por aqui. Essa palavra de ouvir os moradores, há muitos anos que não passeiam por aqui. Mas pode ser, então, que agora mude. E tomara que mude, né, Ney? Tomara que mude, Antônio. Tomara que as coisas mudem. Minha despedida, Ney. Antes de despedir, eu queria dizer só que essa propalada ponte, que seria feita ligando o centro de Araruama à Praia Seca, é que a gente consiga uma mobilização popular, principalmente aqui de Praia Seca, para que essa ponte não comece nela e termine nela. Para que ela crie uma estrutura mínima de urbanismo dentro de Praia Seca, para que a ponte fique mais justificada. Porque acho que nós estamos aqui. O que nós somos hoje? Nós temos um vestido lino e as calças rasgadas. Essa é a grande verdade. Praia Seca tem tudo para ficar uma sereia. Agora depende de quem vê. Todo mundo vem tomar cerveja aqui no sábado e domingo. Todo mundo vem para os quiosques. Mas que tal, né? Se nós tivéssemos algo que você pudesse passar o dia todo, você lembrou a ponte, atravessando a ponte à noite, né? Poxa, né? E não passava nem para o Saquarema, porque aqui é obrigado a passar para o Saquarema para chegar aqui. Não, e aqui, Léo, tem um detalhe que é o seguinte: 9 entre 10 pessoas dentro de Araruama, elas utilizam como meio de transporte a bicicleta. Araruama não tem ciclovia. Como Praia Seca nunca foi feito nada, a gente pode projetar ciclovias para cá. Araruama, o centro de Araruama, pelo menos, já não dá para se fazer muita coisa. Mas aqui em Praia Seca, como não foi feito nada até hoje, dá para se fazer tudo. Ney, olha só. Sem querer, a gente está sendo candidato a prefeito, que o problema é dele, eles têm que resolver, eles são políticos, eles vão tocar para ver. Agora, essa ideia maravilhosa, né? A gente sabe, a Praia Seca está de braço aberto, continua, eu sei, o Toninho está aqui, representa, eu sei o que, a expectativa e a decepção que já teve. Talvez chegue a hora, né? Já que os novos ventos, o futuro de Araruama, que chegue mesmo para valer, mas que ouça também, como você falou, que reúna o pessoal da Praia Seca, o que é que vocês querem realmente fazer, e não, às vezes, impor certas coisas que não é isso que eles querem. Eles querem um saneamento, está vindo, parece aí, e essa ponte, que eu acho que seria uma grande vitória para você vir chegar aqui à noite, vir aqui passear, você lembrou em ciclismo, o cara passar ali, tomara que isso se torne uma realidade. Ney, estamos chegando no final e vamos à luta, porque nós cumprimos a nossa parte, né? Você despede, então. Tá, o meu bom dia a todos, obrigado pela atenção, e vamos torcer para que no dia 1º haja o debate e hajam os três candidatos, eles venham aqui trazendo seus projetos de governo, num clima de cortesia, porque existe uma disputa, mas não há motivo para existir qualquer tipo de ódio, né? As coisas devem ser colocadas sempre de maneira clara, porque a escolha é do eleitor. O eleitor vai escolher o melhor. E esperamos que o eleitor pesquise o passado de cada pessoa dessas, entendeu? Porque, senhores, Jesus Cristo veio há muitos anos atrás. Não vem nenhum outro no lugar dele, porque jamais ele se autodenominou, na época, tá, o Messias. Então, desconfie dos Messias que se apresentam agora. Bom, Ney, graças a Deus, os que nós fizemos anteriormente foi dentro de um ambiente de muita paz, né, graças a Deus, e espero que se mantenha também. Então, nossos ouvintes, um bom sábado, né? À noite vocês vão ter o programa do Edson Vieira, e segunda-feira a programação normal da rádio.